O presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando que a teor do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal, são requisitos para a criação de comissões parlamentares de inquérito a subscrição do requerimento por 1/3 dos membros da Casa, a indicação do fato determinado a ser apurado, a indicação do número de membros e a fixação do prazo de duração dos trabalhos e do limite de despesas. Considerando que não existe na Constituição Federal ou no regimento interno do Senado regra que estabeleça a necessidade de observância da ordem cronológica de apresentação dos requerimentos para que seja determinada a sua leitura e instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Considerando a necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos constitucionais e regimentais para a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, mediante análise prévia do respectivo requerimento, a cargo desta presidência. Considerando o dever de dar tratamento aos requerimentos de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito de forma isonômica, decide determinar, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos requerimentos números 993 de 2019 e 1006 de 2019, que criam comissões parlamentares de inquérito com objeto semelhante, a ambas destinadas a apurar o aumento dos índices de desmatamento e de queimadas na Amazônia, com a consequente criação de uma única comissão parlamentar de inquérito, que é a comissão originalmente proposta pelo senador Plínio Valério. Comunicar às senhoras e aos senhores senadores que esta presidência analisou os requerimentos pendentes de leitura, no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos constitucionais e regimentais para a criação de comissões parlamentares de inquérito e procederá à sua leitura na presente sessão. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 180 dias, com limite de despesas de R$150 mil, apurar a relação entre a ampliação dos índices de homicídio de jovens e adolescentes no território nacional entre os anos de 2016 a 2020 com a atividade do narcotráfico, levantar dados acerca de expansão da atuação de organizações criminosas e ou associações criminosas no narcotráfico nos últimos anos nas regiões Norte e Nordeste, e reunir informações sobre a estrutura e funcionamento de tais organismos criminosos dentro e fora dos estabelecimentos prisionais do país. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos. O requerimento de comissão parlamentar de inquérito de autoria do senador Eduardo Girão. Continuo. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Carlos Portinho e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 120 dias, com limite de despesas de R$110 mil, apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não concluídas no período de 2006 até o ano de 2018 e ainda possíveis irregularidades no Programa de Financiamento Estudantil FIES no mesmo período. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos. E, por fim, a presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos. Portanto, essa decisão da presidência, já previamente anunciada na reunião de líderes, de certo modo já divulgada também pelos meios de comunicação, todos os requerimentos de comissões parlamentares de inquérito lidos pela presidência do Senado Federal.